Oi, gente, vamos resolver essa questão aqui de biologia, tá? Ela fala assim: o esquema a seguir ilustra proteínas transportadoras realizando o trânsito de substâncias através da membrana. Então, vê, esse transporte ele pode ser dependente ou não de energia, tá? Aqui depende se a substância está indo a favor ou contra o gradiente de concentração. Mas o importante aqui que ele quer representar para vocês é que esse transporte ele pode ser de uma molécula só, tá vendo? Ó? Uma molécula de cada vez passando. E ele pode ser um cotransporte, tá? Que são duas moléculas. Sendo que esse cotransporte pode ser simporte, né? Que é quando as duas moléculas vão no mesmo sentido. Ou pode ser um contratransporte, né? Que é um cotransporte também, só que no sentido contrário. Então, a gente tem aqui, ó, uma molécula entrando e outra molécula saindo, tá? Ele basicamente queria só mostrar para vocês como funcionam esses transportadores. Aí depois ele vem para a pergunta. O esquema exemplifica o mecanismo que ocorre quando partículas sólidas são ingeridas por meio de fagocitose. Não, gente. Fagocitose é um mecanismo que não utiliza transportadores. Utiliza pseudópodes que vão englobar a substância sólida e vão colocar ela dentro de uma vesícula. Mas a substância em si não utiliza transportadores para entrar dentro da célula. Ela entra diretamente, ela já é englobada direto numa vesícula. Aí eu trouxe aqui uma imagem que mostra bem para vocês a diferença. Ó. A gente tem dois tipos de processo. A gente tem endocitose e a gente tem exocitose. Endocitose já diz, ó, endo, colocar para dentro, tá? E exo já fala, exo para fora, tá? Então, tudo que é endo vai botar para dentro. Só que tem dois tipos de endocitose. A fagocitose, que são partículas sólidas, grandes, que não se dissolvem no plasma. E pinocitose são partículas pequenas que estão dissolvidas no plasma. Quando a gente tem fagocitose, a célula vai utilizar pseudópodes, que são esses bracinhos, por assim dizer, do citoesqueleto, que vai abraçar a substância sólida e colocar ela para dentro de uma vesícula, tá vendo? Quando é pinocitose, ele não precisa dos pseudópodes, mas teoricamente vai formar a mesma vesícula, tá? Só que uma vesícula fagocítica, porque fez fagocitose, e outra vesícula pinocítica, porque fez pinocitose. Mas é a mesma teoria, você não vai utilizar transportadores. Você vê que a substância, se ela usasse transportadores, eu ia ter aqui, ó, os transportadores aqui dentro. E essa substância iria passar pelo transportador. E você veja que não foi isso que aconteceu. Eu peguei e envolvi a substância numa membrana, tá? Eu não cheguei a colocar a substância para dentro do citoplasma, não. Ela sempre ficou, como eu posso dizer, isolada do citoplasma por volta de uma membrana. Ela nunca chegou a ficar aqui no citoplasma, tá vendo? Ela sempre ficou isolada do citoplasma por uma membrana. Então, não precisou de transportadores para entrar no citoplasma da célula, ok? Então, pinocitose, fagocitose não utilizam transportadores. Então, letra A, falso. Aí, na letra C, ele fala exatamente da pinocitose, ó. Partículas líquidas são absorvidas por invaginações da membrana celular. Isso é a pinocitose, e a pinocitose, eu falei para vocês, não utiliza transportadores, tá? Aqui, ó, na letra E, ele fala o seguinte, ó, materiais são eliminados por vacúolos que se unem à membrana. Isso aqui já é exocitose. Exocitose é como se fosse o processo inverso à endocitose, tá? Você vê que a endocitose pega o que está fora e bota dentro da vesícula. A exocitose já está dentro da vesícula e libera, tá? Novamente, você vê que o que está dentro da vesícula não fica aqui no citoplasma, tá? Ele já vai direto, porque a membrana da vesícula é igual à membrana da célula, tá? Então, ela meio que se adere à própria membrana da célula e libera o material, tá? Então, não tem esse transporte para dentro do citoplasma. Então, novamente, falso. Aí agora fica entre letra B e letra D. Gás oxigênio entra na célula, enquanto o gás carbônico sai na mesma célula. Veja, sim, eles entram e saem, obviamente, mas eles não utilizam transportadores. Por quê? Porque são substâncias muito pequenas e elas passam diretamente pela membrana,
tá? Por difusão. Não utilizam nem transportadores, nem, por exemplo, canais que não... Porque transportadores, eles alteram a conformação deles para permitir a passagem, tá? Canais não. Canais é como se fosse uma tampinha. Você tem aqui uma parte que abre e uma parte que fecha, tá? Aí, basicamente, ele abre para o negócio passar e fecha para o negócio não passar. Canal é isso. Então, nem canal, nem transportador, gases não usam, porque eles são muito pequenos. Eles conseguem passar diretamente pela bicamada lipídica sem precisar de nenhuma forma de facilitada de transporte, entende? Facilitada vocês entendam como uma proteína para ajudar eles a passar. Não, eles passam direto. Então, eles não utilizam esse mecanismo, tá? Então, letra D, falso. E, por último, letra B, íons cálcios são transportados ativamente para o interior de uma célula. Sim, tá? Inclusive, quando a gente tem, por exemplo, um neurôniozinho, né? Um axônio de um neurônio, e a gente sabe que quando a vesícula sináptica vai ser liberada, ela é liberada por como? Por exocitose, tá? Não se enganem, não é que vai utilizar um transporte, não, de proteína. Ela é liberada por exocitose, mas o estímulo que faz com que essa vesícula sináptica seja liberada é um estímulo que ocorre pela entrada de cálcio por meio de um canal, tá? Mas cálcio também pode ser usado por transportador, ok? Mas o que eu quero dizer é que o estímulo para haver a exocitose durante a sinapse é por meio da entrada de cálcio para dentro da célula por meio de uma proteína, tá vendo? Então, sim, a alternativa mais coerente com a questão é a letra B de bola.